Vamos ler a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13, 13º capítulo do primeiro livro de Samuel. O culto da manhã foi uma bênção e o culto da noite está maravilhoso, está gostoso demais. Louvar a Deus, cantar ao Senhor, que bênção. Capítulo 13, versículo 8. A partir do versículo 8, nós vamos ler até o 14. E vamos falar um pouquinho dessa história primeiro e depois extrair algumas lições, conforme o Senhor nos conceder. Então, a partir do versículo 8, você pode acompanhar ou na sua Bíblia ou no telão da igreja. O telão da igreja está usando Almeida Corrigida Fiel, uma fantástica tradução bíblica. E eu vou ler aqui na minha. Isso é até bom que você pode comparar uma palavrinha ou outra, mas nós estamos lendo o mesmo texto. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Já ouviu aquele ditado, combinado não sai caro? Estava combinado aqui. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Te damos graças, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos assentarmos para meditar nela. Te pedimos que fales conosco. Por tua bondade, Senhor, usa-me para ministrar ao teu povo, debaixo da tua unção, para que a tua igreja seja alimentada pela tua palavra, Pai, pois nós somos carentes dela. Que essa palavra encontre espaço em nosso coração e frutifique em nós, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Aprendendo a confiar em Deus é o tema da mensagem de hoje. Aprendendo a confiar em Deus. Nós nascemos para aprender. A vida é feita do nosso aprendizado. E nos comportamos, às vezes, de maneira meio boba, quando achamos que já sabemos tudo. E, na verdade, nós estamos sempre aprendendo. Nós nascemos para aprender. De certa maneira, é isso. Eu estava agora com a Zoe no colo e estava olhando que, enquanto o pai dela ou a mãe dela levanta a mão, ela também levanta a mão. De repente, ela estava no meu colo e eu com a mão levantada, e ela olhou para a minha mão e levantou a mão também. Vai aprendendo. É assim que as crianças fazem, né? Todos nós que criamos filhos na igreja já tivemos essa experiência gostosa, bonita, de ter o nenenzinho no colo, que agora já são os marmanjões, para alguns de nós, né? De ter o nenenzinho no colo, imitando nossos gestos, porque nós nascemos para aprender. E conforme nós vamos aprendendo, nós vamos agindo de acordo com o nosso aprendizado. É o mínimo que se espera também. Se aprendeu, faça o que você aprendeu. Me lembro que no exército tinha uma regra. Ao que a gente entrou no exército, a regra era a seguinte: não faça o que você não aprendeu, porque você vai fazer errado. Agora, depois que você aprender, não erre mais. Então eu lembro que um dia passou logo no começo, assim, quando a gente entra, né? Passou um mais antigo, e um soldado, a gente ainda não tinha aprendido a fazer continência, foi lá e fez continência. Mas a continência é um
um gesto que se faz dentro de uma regra. Não é feita de qualquer jeito. Tem uma maneira correta de se prestar continência. Como se coloca a mão, aonde ela vai, o ângulo que faz no braço, a postura toda do corpo, tem um jeito. E você aprende a fazê-lo. E tem outra coisa, por exemplo, os soldados só devem prestar continência, pelo menos no Brasil é assim, quando fardados. Se não estiver fardado, estiver civil, como a gente chama, ele fica apenas em posição de sentido. Então tem regras. Quando aquele cara meteu a mão e fez uma continência sem ter aprendido, o sargento, o comandante da ocasião, não me lembro, falou: seu bisonho, quem te ensinou a fazer continência? Tu já sabe isso por acaso? Paga 10. Já cai lá e já aqui, 10 flexões já, para aprender a deixar de ser bobo. Entendeu? Porque você não deve fazer aquilo que ainda não aprendeu. Agora, depois que aprender, será cobrado se não fizer. Então, essa é a dinâmica da vida. Aqui eu quero falar sobre aprender a confiar em Deus, a partir da história de Saul. Este Saul do capítulo 13 não é o mesmo Saul do capítulo 9. No capítulo 8, Israel chama Samuel e pede um rei. Samuel fica triste. Entristecido, vai orar. E Deus diz assim: preocupa não. Não é a você que rejeitaram. Rejeitaram a mim. Preste atenção numa coisa. As autoridades chamam Samuel e dizem assim para Samuel: teus filhos não são como tu. Não andam nos teus caminhos. Então constitui sobre nós um rei. O que eles falam é uma denúncia verdadeira. A Bíblia confirma que eles aceitavam suborno, ou seja, eles foram no mesmo caminho dos filhos de Eli. Agora, independentemente de a denúncia ser verdadeira, quando eles dizem para Samuel: teus filhos não são como tu, o que eles estão dizendo é: não queremos ser governados por eles. Portanto, assim como outras nações têm um rei, dá-nos também um rei. Então a denúncia é verdadeira, mas Deus diz para Samuel: eles rejeitaram a mim e não a ti. Pois bem, o que é que Deus diz para Samuel? Volta lá e diz para eles o que o rei vai fazer com eles. E Samuel volta lá e diz: olha, um rei vai convocar os filhos de vocês para os serviços do reino, para o exército, para pilotar os seus carros, para cuidar das suas armas, vai convocar suas filhas para serem suas mulheres e para servirem as suas rainhas e suas princesas e etc. O rei vai fazer o que quiser com vocês. Eles disseram: assim mesmo queremos um rei. Uma vez que foram avisados, os antigos diziam, né? Quem avisa, amigo é. Foram avisados, Deus fala com Samuel e diz: ok. No capítulo 9 nós chegamos nesse ponto. Vai vir um moço, vai estar procurando jumentas, vai encontrar com você. É ele que eu escolhi. Acontece exatamente assim. Saul é chamado por seu pai e diz: 3 jumentas fugiram, vai procurar. E ele sai, está andando errante pelos caminhos dos campos e dos desertos e dos vales e não acha essas jumentas e já gastou todo o recurso que tinha, toda a provisão que tinha levado para a viagem. E aí o servo de Saul, o ajudante dele, diz assim: olha, tem uma cidade ali na frente que tem o vidente, que é assim que se chamava em Israel os profetas. Vamos lá falar com ele. E Saul fala: mas não sobrou nada das nossas provisões, vamos levar o quê para ele? Não, eu tenho um pouquinho de prata aqui, vamos ver se ele nos atende assim. E eles vão lá. Acontece exatamente o que Deus disse: olha, um moço vai vir encontrar você. Você vai conversar com ele, porque foi ele que eu escolhi para rei. Quando ele chega, sabe quem é o vidente? Samuel fala: sou eu mesmo, eu estava te esperando, vamos conversar. Pode ficar tranquilo, as jumentas já foram encontradas, teu pai já encontrou elas, vem jantar comigo. Sem que ninguém soubesse, porque só Samuel sabia que Saul iria chegar. Samuel já tinha chamado um dos seus assessores e tinha falado assim: ó, tem esse pedação de coxa aqui, ó, você vai temperar direitinho, fazer aquele cozido especial, e ele é a fatia da honra, a porção da honra. Eu vou te dizer quem vai comer dele, só faz. Isso está nas entrelinhas, porque você encontra na hora da janta o Samuel falando assim: ei, traz aquela porção da honra que eu tinha falado. Ora, por óbvio, ele havia combinado antes, embora não apareça no texto. O rapaz traz, e quem está na ponta? Saul, sentado na ponta, ele olha aquilo, um gesto de honra, ele sabe o que significa, é da cultura dele, é da tradição dele, alguma coisa está acontecendo. E aos poucos Samuel vai preparando Saul, porque Saul não vai aguentar o baque da notícia: tu é o rei. Então ele vai preparando, vai conversando, vai dando janta, vai colocando no lugar de honra, vai ensinando ele está aprendendo.
Ele está aprendendo a ser um rei, porque não faz parte da tradição desse povo conhecer o que é um rei, como é que ele governa. Então é tudo novidade para Saul. Não podemos julgá-lo também, tudo é novo. E ele está aprendendo. No dia seguinte ele vai ter que ir embora. E aí o Samuel chama ele e fala assim: ó, manda o teu servo ir um pouquinho na frente. E o rapaz vai na frente. E ele fala: deixa eu falar contigo, Deus escolheu você para ser o rei. Eu não. Eu sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos, e eu dentro de casa sou o menor de todos. Mesma coisa que Sansão tinha falado, ou melhor, Gideão tinha falado, lembra? Então, o Samuel assim mesmo diz: não importa, você foi escolhido, dobra o joelho aqui, e pega um jarro de óleo e derrama sobre Saul, unge-o como rei, manda ele embora, ele vai para casa, encontra com um tio, está tudo certo, ele fala, já encontraram jumentos, está tudo certo, mas não conta sobre a unção que recebera. Ele está digerindo aquilo tudo até que ele é chamado de volta para vir ao encontro de Samuel para o dia da consagração. Só que no dia da consagração, eu estou contando a história bem rápido porque eu quero otimizar o uso do tempo. No dia da consagração, você deve lembrar disso, ele se esconde no meio da bagagem. E aí o Samuel diz: cadê o cara? E aí o próprio Deus fala para ele: está escondido no meio da bagagem. E aí ele chama: vem aqui, rapaz, bora, tu é contigo, nós queremos falar. E quando levanta aquele brutamontes, ele tinha quase a minha altura. Pois bem, ele levanta, vocês estão rindo do quê? Ele era o homem mais alto da nação de Israel. Ele levanta e vai levantando aquele homenzarrão de 2 metros talvez de altura. E aí todo mundo olha e diz: uau! E aí Samuel diz: este é o homem que Deus escolheu para reinar sobre vocês. E aqui eu quero abrir um parênteses bem rapidinho e aproveitar para corrigir uma distorção teológica que a gente tem. A gente pensa que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi é mais puro que o de Saul, e não é. Ninguém tem coração puro nesse mundo. A Bíblia diz que todos pecaram. O que significa a expressão segundo o coração de Deus? Porque nós lemos aqui no capítulo 13, lemos juntos: agora também o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. É assim, ó, é que Saul é um homem segundo o coração do povo. O povo queria um rei semelhante às outras nações. Os reis das outras nações são homens fortes, viris, poderosos, a imponência deles já aparece na imagem. Então eles queriam um homem que impusesse respeito só na chegada. Você entendeu? E aí Deus escolhe um homem segundo o coração do povo. Vocês querem um rei? Eu vou escolher um rei do jeitinho que vai agradar vocês. Levanta aquele brutamontes de todo tamanho e o povo diz: uau, estamos diante do rei. Diferente de Davi, que nem chamado para a mesa não foi, que nem convidado para a janta não foi. É que Davi era segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. Ou seja, Deus escolheu Davi não para atender às expectativas que o povo tinha, mas para atender às suas próprias expectativas. Essa é a única diferença entre os dois. Mas os dois têm um coração maligno, os dois têm um coração pecador, os dois dependem da graça de Deus. Assim como o teu coração não é mais puro que o meu, nem o meu mais puro que o teu, somos todos miseráveis, dependentes da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Pois bem, então Saul se levanta, o povo fica admirado, e aí o Samuel consagra ele rei diante do povo, a multidão o aplaude, fazem aquela cena política toda, aquele cenário. Imagino gente correndo, querendo fazer selfie com ele. Agora temos um rei, porque o texto mostra isso. Eles trazem presentes para Saul, ou agora viva o rei. Essa é a expressão deles. Mas tem um grupo em algum lugar que fala assim: isso aí só tem tamanho e safadeza. Isso não vai salvar a gente. Está no texto. Leia em casa com o tempo depois. E a Bíblia diz que Saul ouviu, mas se fez de surdo. As versões mais tradicionais, como a Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Corrigida, diz que um grupo de homens malignos, disse Saul, disse: esse homem não nos poderá salvar. A Nova Versão Transformadora diz que um bando de vadios falou isso. Então já pega uma nota aqui, tá? Vadio e maligno tem alguma coisa em comum na tradição judaica, viu? Corações malignos. De todo modo são homens perversos, homens maus. Saul escuta a murmuração deles, mas se faz de surdo. Volta para casa Saul, depois daquela festança toda, o povo dividido, uma parte presenteando ele, outra parte rejeitando ele. Não tem problema, Saul vai embora, não tem o que fazer. E Saul volta para a sua vida normal. Um belo dia, já estamos agora no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 11, e aí
o Saul está voltando com os bois para casa e ele vê as pessoas chorando. E ele pergunta: por que estão chorando vocês? Ah, é que os amonitas cercaram Jabes de Gileade e disseram que se nós não nos rendermos a eles, eles vão vazar nosso olho direito. E aí Saul é tomado de uma indignação, ele está tomando aprendizados, ele está aprendendo a ser rei, não perca isso de vista, ele está aprendendo a se tornar o líder da sua nação. Ele é tomado de uma santa indignação, uma ira santa entra nele, e ele fala: pois então é o seguinte, avisem as pessoas de Jabes de Gileade que amanhã, ao meio-dia, eles serão socorridos. E ele passa uma convocação pela nação, e 300 mil homens se apresentam para a guerra. De madrugadinha, bem cedo, ele divide esses 300 mil homens em 3 pelotões, calculo eu que 3 de 100, talvez, cercam Jabes de Gileade, investem contra os amonitas, afugentam os amonitas, e à luz do texto, não ficou 2 juntos, de tanto que fugiram desesperados. E aí sim, agora Saul está consagrado rei, todo mundo festeja, todo mundo celebra, toda a liderança tem que ser consagrada por grandes conquistas, por grandes realizações, e Deus está ensinando Saul, e Saul está aprendendo a ser rei. Então Saul aprende que reis são de guerra, que reis enfrentam, que reis convocam, que reis montam estratégia de batalha, que reis investem contra o inimigo, que reis partem para cima, que reis tem que ser forte, sangue na veia, e partir para cima, e vai embora, e parte mesmo para cima, e vence, e aí o povo celebra, conquista. E aí um grupo daquele fala assim: Samuel, vem cá. Pois não. Cadê aquele bando de vadios que disseram que Saul nunca iria nos salvar? Vamos matar todos eles agora. E Saul fala: hoje não morre ninguém, porque Deus trouxe salvação a Israel. E Saul dá mais um passo para conquistar o povo. É a primeira vez na história desse povo que eles são unificados como nação. Esse mérito ninguém nunca vai tirar de Saul. Esse mérito ninguém nunca vai tirar dele. E Deus está formando um rei. Deus o escolhe, Deus está ensinando ele, e ele vai crescendo, vai se fortalecendo, até que nós chegamos no capítulo 12. No capítulo 12, Jonatas vai com 1000 soldados lutar contra uma guarnição de filisteus. Mata o líder e mais alguns filisteus. Saul fica sabendo daquilo, e Saul aprendeu que é bom vencer guerra. Saul aprendeu que é bom o povo saber que o rei mata mesmo. Saul aprendeu que é bom lidar com o louvor do povo. Saul é o cara. Ele viu isso alguns meses atrás, lá em Jabes de Gileade. Esse sim é rei, nos socorreu, nos salvou da morte. Viva o rei para sempre. Deus nos deu o rei que nós queríamos. Pois bem, Saul está gostando disso, está aprendendo também a lidar com os louros, com o ego inflado, com os elogios, com a capacidade de montar estratégias e descobrir: eu não sou o pequenininho de Benjamim mais, eu sou um cara que sabe guerrear, eu sou um cara que sabe lutar. Aí quando ele fica sabendo que o seu filho Jonatas matou o líder de um pelotão dos filisteus, e mais alguns filisteus, ele manda um mensageiro tocar trombeta e anunciar para todo mundo: Saul venceu mais uma batalha. Mas ao fazer isso, todos os filisteus ficam sabendo e ficam indignados. E aí eles se levantam, mais de 300 mil homens de guerra, e vêm para cercar a cidade de Gilgal. E agora Saul entra em desespero. De repente, ele vê o cerco se fechando. Ele só tem 3 mil soldados. Ele manda convocar outros soldados, o povo com medo começa a não vir, os que estavam com ele começam a fugir, como a gente leu. Ele mesmo vai falar isso para Samuel, e daí Samuel fica sabendo da batalha e manda uma mensagem para Saul: olha, diga para Saul esperar em Gilgal 7 dias. E Samuel espera, ou melhor, Saul espera o primeiro dia, o segundo dia, mas o povo começa a ir embora. E povo, quando vai embora, nunca vai quieto, o povo vai embora murmurando. Povo tem dentro de si uma chaga chamada murmuração. E se alguém aqui tem chamado para ministério, já fica sabendo: você vai lidar com murmuração, e portanto compreenda, vai lidar com murmuradores, ponto final. E ainda tem que amá-los. Pois bem,
Eles começam a sair e com certeza começam a murmurar e dizer: que rei é esse? Só tem tamanho e safadeza, está vendo? Agora que o pau pegou mesmo, não dá conta. Cadê o homem que ia nos salvar? E aqueles, provavelmente aqueles que lá no começo disseram que ele não ia dar conta, provavelmente agora dizem: eu falei que ia dar ruim. Eu falei que ia dar errado. E eles vão indo embora, e vão indo embora, e vão indo embora. É subtexto, é conjectura minha, mas ele está desesperado, está no texto. Os homens estavam indo embora. A gente leu juntos, vendo eu que eles iam embora, e você não chegava. Então ele chega no 7º dia, e ele diz assim: ó, traz para mim as ofertas pacíficas e o holocausto. E não tem um conselheiro para dizer: não, rei, não faça isso. Porque líderes fracos se cercam de assessores fracos. E assessores fracos não são leais, são submissos ou subservientes. É diferente. No texto não aparece ninguém aconselhando Saul: não deverias fazer. Samuel é o único autorizado a oferecer sacrifício. Pois bem, Saul está terminando de oferecer o holocausto. Quem chega? Samuel. Dentro do prazo combinado, dentro do período dos 7 dias prometido. E Samuel diz: o que é isso que você fez? Eu estava vendo que o povo estava indo embora, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, pertinho dele já. Eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Olha aqui, a falsa espiritualidade já está lá dentro dele. Está vendo? Minha mãe dizia assim: o que não presta eles aprendem rápido. A gente, quando estava crescendo, que fazia o que não devia, meu Deus do céu, o que não presta aprende tão rápido. Ora, eu ainda não havia buscado o Senhor. Não buscou por quê? Seu incompetente. Você só não tinha o direito de oferecer sacrifício, mas colocar o rosto no chão e chorar e pedir a intervenção de Deus, você podia fazer. Eu ainda não havia buscado o Senhor. Assim, olha aqui a pretensa virtude, forçado pelas circunstâncias. Tipo assim: eu sou um líder, eu tinha que decidir, e a minha decisão tinha que ser esta. Eu sei o que eu estou fazendo. E todo o ego de um rei que aprendeu a fazer do seu próprio jeito apareceu ali. E aí Samuel disse: o que você fez é uma loucura. Hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Agora o teu trono vai passar, e Deus já escolheu para si um homem segundo o seu coração. Essa é a história que nós lemos. Aqui eles ainda vão vencer essa batalha, mas já logo adiante você vai contemplar a história, leia em casa. Saul ainda vai reinar por 40 anos, ou mais 30 e tantos anos, é um total de 40. Mas aqui foi o fracasso dele. Deixe-me extrair algumas lições daqui então, para a nossa vida hoje. A primeira lição que eu gostaria de extrair hoje é a seguinte: homens de Deus são nobres, mesmo quando são injustiçados e estão entristecidos. Vou repetir: homens e mulheres de Deus é um grupo de pessoas que mantém a nobreza, mesmo quando estão sendo injustiçados e estão entristecidos. Porque Samuel poderia fazer assim: bom, já que querem um rei, ele que se dane, ele que se vire. Eu vou ficar no meu office estudando teologia e ele que vá à luta. Ele que dê um jeito. Mas não é o que Samuel faz. Samuel chama Saul para dentro de casa. Quantas conversas Samuel deve ter tido com Saul e que não aparecem no texto? Depois Samuel desce com ele, imagine que é uma casa de 2 pisos, só para a gente conjecturar ilustrativamente. Vamos jantar agora. Quanta conversa já não tiveram? Quanta mentoria já não rolou ali? Ainda que ela é estrategicamente aos poucos, não está declarando já, só vai declarar no dia seguinte: tu vais ser o rei. Aí desce, janta, a janta é simbólica. Opa, ele recebe a porção de honra, e Samuel está investindo em Saul. Samuel podia dizer: que se dane, cara, eu vou botar o óleo na tua cabeça e tu vai se virar.
conquista o povo agora. Não, Samuel não faz isso. Manda Saul para casa e diz: volta no dia tal, que é o dia do evento solene da tua consagração. E Samuel vê o cara no meio da bagagem, escondido, mas mesmo assim trata ele com honra. Levanta, vem cá que tu és o rei. Aqui está o rei que vocês pediram. E o povo celebra, e Samuel aplaude junto, e Samuel investe em Saul, e Samuel ajuda o homem a começar a sua caminhada. Porque homens de Deus, mesmo entristecidos, ele está triste. Se você ler o capítulo 8, você vai ver que o coração dele ficou triste. E que ele foi orar: Deus, esse povo está me rejeitando. Não, Samuel, tu não entendeu. Estão rejeitando a mim. É mais grave do que tu pensa. Se você olhar bem, os dois estão tristes, tanto Deus quanto Samuel. Mas apesar de ser triste, está sendo injustiçado. Ou melhor, além de estar triste, está triste pelo fato de que está sendo injustiçado. Porque imagine se as autoridades chamam Samuel e falam assim: ó, teus filhos não valem nada. Nenhum pai quer escutar isso. Por mais verdade que seja, teus filhos não são como tu, não andam nos teus caminhos, e nós não queremos que eles assumam o teu lugar. É duro isso, é duro. Só que Samuel, no final agora, ele vai levantar o povo diante de Saul, quando consagrar Saul, e vai dizer assim: ó, mostra para mim, quando foi que eu defraudei alguém? Quando foi que eu trapaceei alguém? Quando foi que eu magoei alguém? Quando foi que eu fui injusto com vocês? E o povo põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, pecamos contra o Senhor. Perdoa-nos, Samuel. Não deixa de orar por nós. E Samuel diz: não preocupa. Vocês tratem de temer o Senhor, andar nos seus caminhos, para que não pereçam. Mas quanto a mim, longe de mim o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ele mantém sua nobreza, mesmo injustiçado e entristecido. Não pague o mal com o mal. Tem alguém falando mal de você, mantenha a sua nobreza. Fale bem dessa pessoa. Tem alguém injustiçando você, sofra a injustiça, sofra a perda, é bíblico. Tem gente que tem o coração fechado para a Bíblia, mas é isso que a Bíblia ensina. Eu fui aconselhar alguém que estava falando das suas perdas e injustiças sofridas, e quando eu fui abrir no texto onde Paulo diz: sofra você o dano, a pessoa me falou: pastor, não adianta me mostrar na Bíblia, eu não quero. Falei: ok, é direito seu. Mas você está pecando. Homens de Deus, mulheres de Deus, são aqueles que no meio da tristeza e das injustiças sofridas, devolvem a bênção, devolvem a gentileza, devolvem com nobreza, como Samuel fez, como Davi vai fazer lá na frente. Davi vai dizer assim: agora sim, vou construir tua casa, Deus. E Deus diz: nananina, não. Tu não. Teu filho Salomão vai construir o meu templo. Ora, Davi podia dizer: então ele que se dane. Mas Davi disse: então eu vou preparar tudo, e do meu tesouro farei a maior das ofertas para o templo do meu Deus. Como é que você lida quando o seu coração está triste? Quando você é injustiçado, quando você é caluniado, quando alguém te vira o rosto, quando alguém te despreza, quando alguém te acusa, algumas vezes de modo injusto, outras vezes de modo verdadeiro, não importa. Como é que você age? Homens e mulheres de Deus mantêm sua postura de nobreza, mesmo quando estão injustiçados. Mas qual é a outra lição? A outra lição é que é melhor o fim do que o começo. E isso também é bíblico. Porque Saul começa de um jeito meio desastrado. Mas Saul vai terminar bem. Ou melhor, Saul poderia terminar bem. É que no meio do caminho, ele fez coisa errada. Mas não deve reprovar alguém porque começa mal. Nós, às vezes, fazemos isso. Uma pessoa começa a cantar e desafina. E a gente pensa: isso nunca vai cantar. Não dá mais oportunidade. Uma pessoa, às vezes, demora tempo para ganhar desenvoltura. E a gente pensa: não é do ramo, tira fora. A gente não dá cancha para a pessoa, não dá tempo para ela.
A pessoa vem pregar a primeira vez, chama Jesus de Genésio. Começa igual dizia um primo meu, disse que tinha um obreiro bem velhinho na congregação dele, que ao invés de falar Gênesis, dizia Genesi. E ao invés de falar Apocalipse, dizia Policarpo. E ele tinha um vício de linguagem. E o vício de linguagem dele era assim por diante. Então ele dizia, vamos lá, irmãos, e assim por diante. Jesus estava passando, e assim por diante. Curou a mulher, e assim por diante. Aí diz que os adolescentes, para tirar sarro do velhinho, falavam assim, ó, o irmão fulano começa em Genesi, vai até Policarpo, e assim por diante. Então uma pessoa começa a pregar e troca Gênesis por Genesi, Apocalipse por Policarpo, e a gente pensa, não vai pregar, tira do púlpito. E não chama mais, não dá mais oportunidade. Mas não é o início que garante o final. Eu que me criei na igreja, eu já vi muita gente começar bem, você, uau, nasceu para cantar, esse sim, vai botar fogo até no inferno, e no meio do caminho peca, e no meio do caminho endurece o coração, e no meio do caminho se volta contra Deus, e no meio do caminho abandona a fé. E já vi gente começar sem capacidade, sem talento promissor, sem nenhuma evidência de que era certo, mas ficou, permaneceu, clamou ao Senhor, vinha na vigília, vinha na consagração, subia no monte, andava com os crentes, pedia conselho, e lia a Bíblia, se matriculou em teologia, e um dia a gente olha, está cheio do Espírito, pregando debaixo da unção, cantando debaixo da unção, e você se pergunta, de onde veio tudo isso? Está vendo? O fim não define o final, ou melhor, o começo não define o final. É claro que uma pessoa pode começar bem e terminar melhor ainda, mas cuidado, porque o fim não define, o começo não define o final. O fim não é definido pelo começo. Saul começou desastrado, mas podia ter terminado muito bem. Sansão começou muito bem, mas também terminou mal. José começou pior do que Saul, mas terminou ocupando o segundo lugar no reino, do lado de Faraó. Mas tem mais uma lição aqui. Por um lado, manter a nobreza apesar da injustiça. Por outro, lembrar que o que conta mesmo é o final. É como a gente vai chegar cruzando a linha última, a linha de chegada. Mas uma outra coisa que nós precisamos aprender, e aqui nós aprendemos com Saul, é que há momento de se fazer de surdo e há momento de manifestar bondade. Sabe, Saul escutou, está no texto, os caras falando, esse não vai nos salvar, isso é ruim igual carne de cobra, isso não vai dar nada. Ele escutou, ele já era rei, ele já podia dizer, vem cá tu, alguém pega uma espada aqui e acaba com esses caras aqui. Ele já podia fazer isso. Claro que ele não sabia ainda, mas ele já podia. Mas ele se fez de surdo. Conhece a história da corrida dos sapos? Que o sapo menos provável começou a corrida, morro acima, e pula, e pula, e pula, e pula, e todo mundo rindo da cara dele, e ele em último, e todo mundo rindo da cara dele, e no meio do caminho uns vão fraquejando, outros vão tendo cãibra, outros vão tendo lesão, e ele vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, ele cruza a linha de chegada, e quando aquele sapo cruza a linha de chegada, um sapo repórter vem, escuta, como é que é lutar contra todo mundo gritando na torcida que você não vai dar conta? E ele, como é que é reagir apesar das pessoas desmotivando? E ele, E o cara grita, como é que é? Todo mundo contra você e você mesmo assim vencer, A moral da história é que ele era surdo, ele não escutou ninguém desmotivando ele. Faça-se de surdo quando você ouvir alguém caluniando, injustiçando, falando mal. Mas vai chegar um dia que você vai ter a oportunidade justamente com aquele. E aí é a hora de você demonstrar um coração virtuoso. E daí é a hora de nós demonstrarmos um coração virtuoso. É hora de dizer, Deus trouxe salvação. Eu não vou matar ninguém. Me recuso a matar alguém. Agora, uma outra lição que eu gostaria que você gravasse no coração é que todos nós somos Saul. Todos nós andávamos errantes. A Bíblia diz que cada um se desviava pelo seu caminho. A Bíblia nos chama de ovelhas sem pastor.
A Bíblia diz que não há um que faça o bem, nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A Bíblia diz que a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado. Todos nós somos Saul. Todos nós andávamos errantes. Onde estão as jumentas? Não sei. Para que lado foram? Não sei. E anda pelos desertos, e anda pelos pastos, e anda pelos campos, e não acha, e não acha, e não acha. Dá de cara com o vidente, o profeta, e nem sabe que é ele. Nem conhece o homem de Deus, errante, perdido pelo caminho. Todos nós estávamos assim errantes. Todos nós estávamos assim perdidos. Mas Saul foi escolhido por Deus sem sequer imaginar que Deus estava com ele nos seus planos. Também foi assim com a gente. A gente nem imaginava que Deus tinha planos conosco. Cada um aqui pode contar a história de onde veio. Só deixe-me dizer uma coisa para você que eu disse de manhã e gosto de repetir isso sempre que eu prego sobre esse assunto. Não precisa fazer aquela publicidade tola. Sabe o que é publicidade tola? Ele dizia, irmãos, eu sei de onde Deus me tirou. Olha, irmãos, eu era terrível. Aí começa a contar um monte de vantagem das coisas ruins que praticava. Você quer ver eu ficar com raiva? Mas é raiva, não é outra palavra, não. Não se escandalize porque é raiva mesmo. E se tu não sente raiva, tu está quase indo para o céu. Provavelmente amanhã de manhã chega a notícia, fulano partiu para a eternidade. E vai lá, mansinho, vai. Raiva mesmo é quando o cara, um homem, quando o homem fala assim, meus irmãos, eu quando não era crente, meu fraco era mulher. Quer se fazer de bonzão. Parece que ele é o único homem do mundo que gosta de mulher. É só ele. Meu fraco era mulher, irmãos. Meu fraco, Deus que me libertou do fraco que era mulher. É um fanfarrão. É um falastrão. É isso que ele é. Quer saber, esse tipo de homem, na verdade, fala mais do que fazia. E outra, no final das contas, desculpa a expressão, ele aproveitava o que sobrava. Era isso, tá? Não vem para cá contar e dar uma de Alain Delon para mim, que não cai nessa conversa fiada. Bobo. Você fica fazendo propaganda porque eu fazia isso, porque eu tomei 8 tiros, porque eu matei 19, porque eu não sei quando, porque eu andava na prostituição, porque eu não sei o quê. Eu estava no Templo Central de Joinville e tem um amigo, o pastor Edson Bruno, que estudou no seminário com o pastor Josias, inclusive, e faz tradução simultânea. Um radialista de um vozeirão bonito. Se você procurar lá Desfrute Deus, você vai encontrar na internet, o programa dele é maravilhoso. Um radialista famoso, Cid Moreira, antes de morrer, elogiou a voz dele. O cara é fera. Ele já pregou aqui uma vez. E ele foi chamado para traduzir um pregador norte-americano, que ia pregar lá na igreja, na quinta-feira. E esse pregador havia sido vivido o estilo de vida homossexual, praticado a homossexualidade. E esse cara começou a pregar e começou a ser meio escrachado, porque eu era isso, porque eu fazia aquilo. E o Edson Bruno com aquela pose, porque eu era isso, porque eu era aquilo e tal. E coisa foi ficando feia, desagradável, aquela propaganda horrível do passado. Daqui a pouco o Edson Bruno foi no ouvido dele, falou alguma coisa. E aí o homem entrou na Bíblia, pregou mais 10 minutos e sentou. No dia seguinte eu não podia deixar passar. De manhã cedo eu estava na emissora e falei, Edson, vamos lá, a pergunta que não quer calar. O que foi que tu falou no ouvido do cara? Ele estava tomando café, ele largou o café. Sabe o que eu disse? Eu disse para ele, ou você prega a Bíblia, ou você vai ficar sozinho neste púlpito. Todos nós andávamos errantes. Todos nós somos Saul. Sabe uma outra coisa que eu não gosto? É que a minha filha Jennifer, o meu filho Jader, a Samara e a Gabi, a Zoe daqui a pouco, eles parecem que nunca vão ter o mesmo valor daquele que vem aqui contar um monte de vantagem da vida pecadora do passado. O que é uma palhaçada. Porque nós nos criamos na igreja, a gente não tem o mesmo valor para Jesus. Porque a Débora e a Gabi se criaram na igreja, aí vem uma mulher que, porque eu era isso, porque eu era aquilo. Ai, meu Deus, o que Deus faz, meu irmão?
O que Deus fez na vida dessa menina, na minha vida, o que Deus tem feito na vida dos nossos filhos, que digam os pais e as mães cujos filhos não estão aqui hoje, porque eles são provocados 24 horas por dia para abandonar a fé. Mas Deus seja louvado, porque aqueles cujos filhos estão aqui podem testemunhar a bondade do Senhor, tem alcançado a minha casa, tem sustentado os meus filhos, tem dado vitória para as minhas crianças. Não tem nada que eles sejam piores do que os outros, pelo contrário, eles são mais privilegiados, porque nunca sofreram as atrocidades de um mundo pervertido, ruim, maligno, e estão preservados pelo Senhor das marcas mais terríveis desses históricos, que deveriam ter sido sepultados pelo indivíduo, já que o próprio Deus não lembra mais daquilo. Para que eu vou ficar aqui garganteando? Mas feito esse parênteses, todos nós andávamos errantes, todos nós éramos ovelhas perdidas. Mas assim foi com Saul, errante, perdido, sem propósito, sem significado. Numa noite ele é um Zé Ninguém, na manhã seguinte ele é o rei de Israel. Assim foi conosco, num dia um Zé Ninguém, destruído, rumo ao inferno, no dia seguinte lavado pelo sangue de Jesus, perdoado pelo sacrifício do Calvário, revestido pelo Espírito Santo e apto para servir a igreja e o reino de Deus. É a graça salvadora, é a bondade de um Deus eterno, é o amor de um Criador poderoso que ama as suas criaturas e vem ao seu encontro. Não é nada nosso, e isso deve nos manter humildes. Sabe, a gente, se não lembrar de vez em quando que éramos todos errantes, a gente vira dono de uma cadeira. Deus o livre quem sentar no meu lugar. Um pouco de tempo de fé e a gente vira dono de um ministério. Não, aqui sou eu que comando. Quando o pastor Josias chegou, já estava na Shekinah, rapaz. Respeita a minha história. Entendeu? Ou então é igual aquele jogador fala, né? Tu jogou aonde, rapaz? Jogou aonde tu? Né? O Gabigol vai lá e mostra 2 Libertadores. O Marcelo vai lá e mostra 3 Champions League. A gente fica assim na igreja, entendeu? A gente fica assim, rapaz. Quando tu pensou em vir para os Estados Unidos, eu já estava aqui. Respeita a minha história. A gente começa a criar caso. A gente começa a ficar dono das coisas. A gente começa a não aceitar substituição, correção, ensino. Mas quando a gente lembra que todos éramos errantes, perdidos, miseráveis, pecadores. Eu contei para vocês um dia e vou repetir a história. Eu pastoreava o templo central da Assembleia de Deus em Joinville. E um irmão havia se mudado da cidade de Guaratuba, estado do Paraná, e veio como um evangelista consagrado pela Convenção Paranaense. A mesma convenção a qual pertence o pastor Josias. Trouxe seus documentos, apresentou para nós na igreja, foi recebido na qualidade de evangelista. E está ali congregando com a gente alguns meses, ficou bem meu amigo. Um dia me chamou na sua casa, fez uma comida muito boa lá, e a gente está juntos comendo e tal. Tendo um tempo bom, um tempo de amizade. Aí ele me chama num cômodo à parte da casa e começa a reclamar. Porque eu cheguei aqui, ninguém me dá valor. Sou evangelista, mas ninguém me olha. Pastor Sérgio me ignora, porque isso e porque aquilo. E eu escutei todas as lamúrias, lamentações, tudo que ele tinha para reclamar. Escutei. Eu não tinha o que falar, tinha que só escutar. Outro dia um irmão me ligou e falou também 1 hora e pouco no telefone. Depois que ele acabou de falar, ele falou assim: ô pastor, o senhor não fala nada, o senhor só escuta. Ficou bravo, porque eu queria que eu falasse alguma coisa, ou que eu entrasse na cantiga dele. Eu disse: irmão, não tenho o que falar. Estou lhe ouvindo, daqui a pouco vou orar por você e pronto. Assim foi com aquele irmão lá. Quando ele acabou, ele disse: pastor, o senhor não vai falar nada? Eu disse: vou orar com você. Ore ao Senhor. Quando a gente está com o coração assim, eu falei para ele, é bom a gente orar. Quando o nosso coração está assim, é bom a gente orar. Orei com ele. Embarcamos no carro, a Gisele e eu, e fomos para casa. Isso era um sábado.
tardezinha. Domingo de manhã eu já estava na igreja, dando aula na escola dominical. Fui para a casa da minha mãe, como eu sempre fazia todo domingo. Almocei com ela, voltei para casa, para minha casa. Estava lá de tarde, tranquilo, não lembro exatamente o que fazendo. Provavelmente, pelo hábito, assistindo o Flamengo amassar todo mundo. Estava lá vendo alguma coisa. Estava lá vendo alguma coisa qualquer, não me lembro. E aí ele me liga, chorando. Pastor Esdras, o senhor tem que me perdoar, pastor. Eu vou procurar o pastor Sérgio, ele nem sabe, vou pedir perdão para ele. Mas o que foi? Não, depois que o senhor falou, a gente precisa orar quando o coração está assim, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu não sabia disso. Eu falei, porque é o que eu acredito, é verdade, quando o nosso coração está magoado, a melhor coisa é orar, não tem outra. E quando eu estou magoado, eu vou orar. Mas além de eu acreditar nisso, isso também funciona como uma válvula de escape, né? Tu escapa da conversa e ó, vai embora, entendeu? Então eu falei uma coisa que eu acredito e que também funciona, as duas coisas. Fui autêntico, mas não imaginava que o Espírito Santo ia pegar aquilo e transformar numa flecha incandescente, igual aquela do Rambo, lembra? Explodiu, o cara assim, entrou no coração dele, explodiu. Não dormi à noite, não consigo comer nada, e já é essa hora da tarde, eu não tenho sossego, eu estou esgotado de cansado, e não consigo dormir, sabe, pastor? Eu era um mendigo, andarilho, falido, fracassado, sem pai, sem mãe, sem família, dormindo na rua, embaixo de marquise de ônibus, naquela Curitiba fria. Não tinha, às vezes, ia dormir numa construção abandonada, chegava a guarda me tirando a pancada de lá, porque não podia usar. Comendo lixo na rua, às vezes levando xingão de dono de casa que não queria que eu revirasse o lixo. Assim mesmo Jesus me encontrou, salvou a minha vida, me deu uma esposa, me deu 2 filhas, me deu uma empresa, me fez um homem próspero, e eu estou aqui reclamando do quê? Eu não valho nada e Jesus me perdoou. Ô pastor, me perdoa, pastor, eu vou procurar o pastor Sérgio. De fato, domingo à noite ele chegou no culto e abraçava o pastor e chorava no peito do pastor, porque ele havia sido quebrantado pelo Espírito. É isso, irmãos, às vezes a gente tem que lembrar que nós não éramos absolutamente nada. Alguns de nós ninguém daria 1 centavo, como diz aquela expressão, 1 tostão furado, mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Os nossos dias já estavam escritos no seu livro, conforme o Salmo 139. Na eternidade Ele te amou, na eternidade Ele te viu, na eternidade Ele decidiu que abençoaria a tua vida. Tudo o restante não tem valor algum comparado com a graça salvadora que se há manifestado e derramada sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não pregar mais, mas Ele já me salvou. Se eu não cantar mais, mas Ele já me salvou. Se eu perder tudo que seja, qualquer coisa, o importante é que Ele derramou o seu sangue por mim, bradou o meu nome antes mesmo da criação do mundo, até que no dia 29 de agosto de 1977, conforme Ele, antes da criação do mundo, havia determinado, surgiu aquele ser que Ele havia planejado na eternidade. Esse é você, esse sou eu, errantes, mas amados pelo Criador. Louvado seja o Senhor. Todos nós somos Saul. Todos nós somos Saul. Devemos nos lembrar disso. E apesar disso, o Senhor nos amou. E por último, a última lição que eu quero trazer hoje, é mais 2 que nós compartilhamos pela manhã, mas eu vou direto para a última. É a lição da espera. Ou como é difícil esperar no Senhor. Ou como é difícil esperar. Eu até esqueci meu celular em casa hoje, mas eu peguei meu celular de manhã, ainda falei assim, às vezes eu olho para o Jader, ele está querendo carregar alguma coisa no Instagram, e por 1 segundinho ou 2 que demora para carregar, ele faz assim, né, do lado. Isso que ele não pegou aquela internet de escada. A gente não espera nem o segundinho de carregar uma foto mais pesada, e a gente fica nervoso. Você manda uma mensagem no WhatsApp, e aparece só um risquinho, você fica agoniado para ver os 2 risquinhos, para ter certeza que o Hélito recebeu. E tu ainda fica brabo se ele tirou a notificação que não fica azul, que tu quer saber se ele leu. Porque se ele leu, tu fica já esperando a resposta. A gente tem pressa até nisso.
Eu costumo dizer que a gente bota um leite para aquecer 30 segundos no micro-ondas, e ele começa, e você fica, com 15 segundos você desliga. Parece que ganhou o mundo com aqueles 15 segundos. É o que Samuel, ou o que Saul experimentou. Espera 7 dias. Meu Deus do céu. 7 dias. Primeiro dia, imagina Saul. Segundo dia, passa meia dúzia. Estou indo embora, não vou ficar, vamos morrer. No outro dia, passa do outro lado. Estou indo embora, não vou ficar, vamos morrer. Volta aqui, rapaz, eu sou o rei, vou voltar, mas demora. E vai e começa o povo a ir embora. Ele fala, o povo ia se espalhando. A voz dele não tinha autoridade. Mesmo que ele dissesse, fiquem todos em seus postos, todos foram embora. Quarto dia, quinto dia, coração saindo pela boca. Sexto dia, suando no meio do frio. Sétimo dia, chega, não vou esperar mais. Traz sacrifício aqui. E eu fico pensando, como teria sido a história se Samuel ou se Saul tivesse esperado. Nós nunca vamos saber. Nunca vamos saber. Mas podemos imaginar. Porque se Saul tivesse dito, ok, querem ir todos embora e me deixar sozinhos, vão. Mas eu vou esperar até Samuel chegar. E quando ele chegar, alguma resposta da parte de Deus virá. Tenho certeza que a história teria sido outra. Tenho certeza absoluta. Que seria mais ou menos como o profeta. Olha lá, não tem nada no céu. Olha de novo, não tem nada no céu. Então vamos fugir daqui. Não, olha, vai lá e olha, não, mas não tem nada ainda. E ele espera até que o cara volte. Diz, tem uma nuvenzinha insignificante, que não dá nada, do tamanho da mão de um homem. Opa! Então manda preparar, porque o bicho vai pegar, meu irmão. Maior é os que estão conosco, maior é o que está em nós. Ah, se Saul tivesse esperado. Meu irmão, espera. Essa falta de esperar tem destruído casamentos. Essa pressa tem destruído relação entre pais e filhos. Essa pressa tem destruído carreiras promissoras. Essa ideia de que Deus tem que fazer tudo agora. Sabe? É mais fácil pregar uma mensagem que incentive você agora a fazer, do que dizer, espere quanto tempo tiver que esperar. Deus tem sua vida na palma da mão e Ele vai fazer na hora certa. Porque é mais fácil fazer um tal de um ato profético, daí que você sai daqui e compra um carro novo, depois quero ver pagar. É mais fácil eu pegar uma chave simbólica, entregar para você, paletó encharcado, porque Deus mostrou, porque Deus falou, e sai essa geração de crentes miojo, em colocar na água e sair pronto na hora. Incapazes de esperar em Deus. Mas deixa eu dizer para você, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Deus não te abandonou, não vai te abandonar agora. Se Saul tivesse dito o seguinte, Samuel esses anos todos nunca falhou. Ele disse que venha porque ele vai vir. Ele disse que venha porque ele vai vir. Eu vou esperar, eu vou esperar. Ora, se era possível confiar em Samuel, como pode ser que nós não confiaremos em Deus? Espera. Espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu acho que os dois movimentos de Deus são, para os pacientes, Ele se inclina, para os afobados, Ele se projeta mais distante e espera para ver quando é que Ele vai bater com a cara na parede. Mas aqueles que pacientemente sofrem, mas não cedem,
se recusam a desconfiar, estes aprenderam a confiar em Deus. Estes aprenderam que ainda que pareça que tudo vai dar errado, Deus falou que vem, então Ele virá, e eu esperarei. Aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu a confiar em Deus. Mas você pode dar um jeitinho, eu vou esperar em Deus. Mas você pode dar mole na situação tal, eu vou esperar em Deus. Ô meu irmão, espera mais um pouquinho, Deus não vai tirar a mão de sobre você, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, persevera, persevera, persevera. Não desista de orar por seus filhos. Pastor, quanto mais eu oro, mais eles se afundam no pecado. Não importa, não desista. Deus está acolhendo cada lágrima que você derrama em oração. E a seu tempo Deus irá buscar e trazer de volta. Talvez até você não veja, mas Ele fará. A história está cheia de exemplos assim. Não desista. Espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Às vezes, nós somos mesmo tentados a desistir. Provocados. Parece que não vai chegar. Mas nesta noite Deus está garantindo para você. Espera. Persevera, eu estou no controle de tudo. Às vezes, parece que o mais fácil é decidir por conta própria. Mas nesta noite Deus fala para você, não tome decisão nenhuma. Eu, na hora certa, vou guiar os teus passos. Deixe-me contar uma última história que eu vivi e nós vamos orar. Eu estou numa grande concentração de povo, pessoas embaixo de uma lona, uma tenda grande para um congresso de missões, numa das sedes de setor da minha cidade. Nome alemãozão, difícil de falar, Bremerwald. Pior ainda escrever, mas deixa para lá isso. Estou lá no meio da multidão, o pregador moendo no púlpito, pregando, e pregando, e pregando. E eu sentado na minha cadeirinha lá, ouvindo a pregação. Coisa boa, vem alguém por trás de mim, me abraça. E aí, querido? Aí eu olho para ele. Vou chamá-lo de José. É o nome fictício, já que nós transmitimos tudo. Ô, José, tu, cara. Deixa agora abrir um parênteses para te explicar o contexto. É que José congregara comigo numa igreja que eu era co-pastor, segundo dirigente da igreja. E numa noite eu estava pregando. Na hora do apelo, eu chamei as pessoas para frente, ele veio. E eu, sem saber de nada, fui até ele e numa mensagem profética disse para ele, assim diz o Senhor para ti. Não toma nenhuma decisão. Não te move nem para a direita, nem para a esquerda, não tome. E mais, essa decisão que já está no teu coração, desfaz dela, porque Deus não está nisso. E Deus vai guiar os teus passos. Assim diz o Senhor. E toquei minha vida. Passou um pouco de tempo e eu fiquei sabendo que esse meu amigo havia ido embora para a Europa, sozinho, um país da Europa, para ficar lá 6 meses, juntar dinheiro e depois levar a esposa e o filho. Mas quando faz mais ou menos, disso eu não sabia, aí ele me contou ali, tu não soube, Esdras? O que, saber o quê, cara? Não, tu sabia, não sabia de nada, fala de uma vez, homem. Cara, tu lembra quando eu fui embora para o lugar tal? Lembro, pois é. Enquanto eu estava lá trabalhando e juntando dinheiro para levar minha esposa e meu filho, o meu melhor amigo, minha mulher, me traiu com ele. E eu agora não tenho nem o dinheiro que fiz na Europa, nem a minha mulher e nem a minha família. Falei, eu não sabia disso, cara. E eu havia me esquecido de tudo. Ele falou, tu lembra daquele dia que Deus te usou em profecia? Aí eu lembrei. Pois é, eu devia ter ouvido você. Ou melhor, eu devia ter ouvido o que Deus falou através de você. Tu lembra a profecia? Eu disse, cara, muito vagamente. Não lembro, eu disse, na profecia Deus falou assim, ó, essa decisão que já está no teu coração, desfaz dela, porque Deus não está contigo nisso.
Se eu tivesse te ouvido, Esdras, eu não teria perdido minha família. O Senhor está falando para nós aqui nesta noite. Segura as tuas decisões. Não aperta nesse botão vermelho porque vai dar ruim. Espera no Senhor. Fica em pé comigo, por favor. Espera no Senhor. Está difícil, espera. Parece que não vai chegar, espera. Aprenda a confiar. Aprender a confiar envolve aprender a esperar. Não decida. Mas o que eu vou fazer então, pastor? Espera. Mas eu preciso decidir. Não decida, ora. Mas não faz sentido apenas orar. Também não fazia sentido Saul ficar esperando um velho que já estava deposto. Não era mais ele o governante, era o próprio Saul. Não fazia sentido esperar aquele homem, mas era o que ele deveria ter feito. Espera. Pode apagar as luzes, por gentileza. Eu quero orar com alguém que precise dessa oração. Senhor, eu estou cansado, me ajuda a esperar em Ti. Pode vir à frente, por favor. Pode vir à frente. Você que precisa ser fortalecido no Senhor para perseverar em esperança. Eu quero orar com você. Você não precisa necessariamente acreditar que tudo vai se resolver hoje. O que você precisa é sair daqui com essa mensagem: esperar em Deus, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Sabe, a gente nunca sabe se este é o último teste. Era o último teste de Saul. Samuel disse: hoje o Senhor teria confirmado o teu reino. Nós nunca sabemos o que está em jogo nas nossas decisões, totalmente não. Nós nunca sabemos totalmente. Não tome decisão. Está difícil, mas fica aonde Deus te colocou. Como você está hoje, fica assim, orando, clamando, esperando. Da parte do Senhor a resposta virá. Ele nunca te abandonou e não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Mas outro fez e deu certo. Não importa, contigo a história entre você e Deus é diferente. Para cada um Deus tem um caminho, para cada um Deus tem um plano. Contigo Deus tem algo diferente. Persevera, em nome de Jesus. Esqueceu e não vai esquecer. Deus não abandonou e não vai abandonar. Deus não está brincando com você. Deus te leva a sério, porque Ele te ama e Ele tem um propósito para ti. Ele tem um plano para ti. Ele vai te conduzir pelo caminho dEle, pelos princípios dEle, pela lei dEle, no tempo dEle, da maneira dEle. E isso é o melhor para ti. Isso é o melhor para ti. Pode parecer um contrassenso para a mente humana, mas a mente divina é maior do que a mente humana. Pai, oramos a Ti nesta noite e apresentamos a Ti nossos irmãos e irmãs. Oh, aqui está o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos, as Tuas filhas. Oh, aleluia, aleluia. Não é fácil mesmo, Pai. Somos seres frágeis, somos pó e cinza, somos assaltados pela dúvida, pela incerteza, pelo medo.
Oh, também pelos pensamentos de disputa. Parece que tem alguém chegando antes de nós, conseguindo mais do que a gente. Oh, o mundo é tão difícil, as decisões são tão complexas. Mas nesta noite tu lembras o teu povo, tu lembras o teu filho. Oh Pai, diante de mim está um homem, no meio de um dilema, de uma encruzilhada. Sustenta os seus passos com firmeza, ajuda-o a esperar, ajuda-o a esperar, ajuda-o a não mover-se da sua posição, até que a tua mão o conduza para o próximo nível. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, aplica esta palavra nos nossos corações, fortalece nosso interior e dá